Boa noite, pessoal. Estamos retomando hoje na nossa segunda aula aí, na modalidade online. E vamos, então, dar continuidade às nossas aulas. E aí, eu queria saber dos senhores, então, o que é que os senhores acharam da primeira aula, como é que foi, se teve um aproveitamento. Então, eu queria que depois comentassem lá ou no link do YouTube, ou lá no link do Sala de Aula, que é para a gente poder ir melhorando, justamente para a gente poder aqui, então, prestar, né, um serviço, entregar para vocês aí um conteúdo que os senhores possam entender e que a gente possa, então, tirar as nossas dúvidas, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai dar início e, que nem aquela dinâmica, eu vou, como sempre tenho feito, como eu fiz naquela última aula, eu vou compartilhar as nossas anotações de aula e a gente vai prosseguir, então, com a nossa aulinha, tá bom? Então, olhem só. Na última aula, a gente conversou a respeito do... Deixa eu ligar aqui o microfone. Das classificações das ações, a gente conversou a respeito, e muito foi sobre isso, né? A gente está falando, então, ainda, pessoal, do direito de ação. Hoje, a gente vai passar a tratar, então, pessoal, dos elementos, ou melhor, das condições da ação. Embora já tenha passado o trabalho para os senhores, então, assim, essa aula, a tendência é que ela seja mais dinâmica, porque os senhores já conhecem esse assunto, tá bom? Já tiveram que estudar, entregar o trabalho, tiveram que entregar aí já na plataforma Sala de Aula. Eu espero que os senhores não tenham encontrado dificuldade. Alguns alunos encontraram dificuldade, no entanto, essa dificuldade, pelo que eu vi, foi que alguns sequer entraram na sala. Então, a maioria já está na sala, então, se eventualmente eu abrir outra atividade, já vai ficar mais facilitado ali para abrir, beleza? Então, hoje, a gente vai começar a conversar a respeito das condições da ação. E o que vem a ser a tal das condições da ação? A gente conversou das teorias lá, e nas teorias ficou consignado, então, que num primeiro momento, para que o juiz pudesse chegar a efetivar a apreciação do mérito do meu pedido, eu precisava, então, fazer, olha só, atender a algumas condições prévias para o processo poder seguir, que no caso era o pli, que eu já conversei ali com os senhores. Aí tá. As condições da ação, inicialmente, elas surgiram no Código de 73. E hoje, existe aqui uma dúvida, existe uma discussão se ainda existem as condições da ação para no Código de Processo Civil de 2015. E o que fica estipulado? Existe uma corrente, então eu vou colocar aqui, ainda existe? Então, veja. Antes, quando estavam atendidas as condições da ação, o juiz estava autorizado a prosseguir com o julgamento do processo para apreciar efetivamente o mérito. Sem as condições, a gente tem o que chama de carência. Carência da ação. Ou seja, falta uma das condições. E isso, a carência da ação restava por ocasionar o julgamento sem resolução do mérito. Todavia, surgiu, então, uma corrente de que, atual, para o Código de 2015, de que já não existem mais as condições da ação. As condições da ação, para a primeira corrente,
é que não existe mais. Muito embora o código trate disso. Avaliar condições da ação hoje seria o equivalente de avaliar o mérito e também o que a gente chama de os pressupostos processuais. Até aí tudo bem. Então, o que acontece? É de se dizer que pela primeira corrente não existe. Porque o código não cita. Não se refere expressamente ao termo. Só que já existe uma segunda corrente, que é uma corrente tradicionalista, e ela considera que ainda existe. Ok? Mas por que ainda existe? Existe aqui uma fundamentação, tá bom? Eu vou explicar para os senhores. A fundamentação, pessoal, a gente vai encontrar nos artigos 17 e nos artigos, ou melhor, nos artigos 17 e 485, inciso 6º, todos do CPC. E eu vou colar aqui o que fala o artigo para os senhores, tá? Então, olha, o artigo 17 do CPC, ele diz o seguinte: para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Então, vejam aí. Interesse e legitimidade. Eu já conversei da teoria abstrata, da teoria mista, e nessa teoria, então, fala-se do interesse da legitimidade. Já foi afastada, então, aquela discussão que já foi enfrentada e superada por Liebman, de que não existe mais possibilidade jurídica do pedido enquanto condição da ação, tá bem? Então, o Código, no artigo 17, ele ainda traz essa exigência de que para eu ir na justiça é necessário de antes eu ter interesse e legitimidade para postular em juízo, que eu vou já conversar com os senhores nessa aula ainda, o que vem a ser tanto um quanto o outro. E além disso, eu falei ainda agora, se não houver interesse e nem legitimidade, o magistrado ele vai ficar autorizado a arquivar o processo com fundamento no artigo 485, inciso 6º. Ou seja, olha aí o que o magistrado vai fazer. E a lei fala o seguinte. Deixa eu colar para os senhores, que aí a gente já faz a leitura rapidinho. Aí eu vou saltar aqui já para o inciso 6º, que é o que interessa para a gente. Olha só. O juiz ele não resolverá o mérito. Então, ele não vai nem chegar a apreciar o pedido quando ele verificar que aquela parte ela postulou em juízo, então, ou sem legitimidade ou sem interesse processual. Ok? Então, com isso, para essa corrente tradicionalista aqui, ainda existe o estudo das condições da ação. Tá bom, pessoal? Então, o professor ele acaba se filiando aqui a essa corrente tradicionalista, porque não tem como, isso é o meu entendimento, tá? Vai ter doutrinadores que vão falar uma coisa, vão ter outros que falarão outras. Mas o que eu falo para os senhores, isso para fins didáticos, acadêmicos, não tem como a pessoa postular dessa forma. E, eventualmente,
aquele exemplo que eu tenho trabalhado desde a última aula, se eu postular contra o vizinho do meu devedor, se o juiz extinguir o processo, o efeito prático ele vai extinguir sem resolução de mérito. Então não tem coisa julgada, não é mérito. Ele não viu meu pedido. Ele apenas arquivou, olha, Alan, você entrou com uma ação contra uma pessoa que não te deve. Então, essa parte ela é ilegítima para ser ré. Então, esse aqui eu estou arquivando. Não vou nem analisar se está certo ou se está errado a existência daquele débito. Então, depois que eu corrijo, aí eu preencho esses requisitos do 17 e já supero 4856, ou seja, o sexto, melhor dizendo. O juiz já não vai mais poder arquivar se eu entrar contra a pessoa efetivamente que me deve. Cobrei ela, ela nunca me pagou, e o único meio era entrar na justiça contra ela, de uma dívida que não está prescrita, está dentro do prazo para cobrar. Já salto isso, então, tendo interesse, tendo legitimidade, e não ocorrendo essas situações que vão ter no 485 e os seus incisos, o juiz ele vai ficar autorizado, então, a apreciar o mérito, tá bom? Por isso que o professor considera, então, que ainda existem as condições da ação e é necessário realizar um estudo e, na prática, o magistrado ele precisa apreciar se tem ou não tem para ele poder chegar lá na apreciação do mérito. Tá bom, pessoal? Valida, então, a segunda corrente, que eu vou deixar de negrito e de verdinho aqui para os senhores acompanharem aí ao longo da aula, ok? Aí, olhem aí. Vamos estudar, então, quais são as condições. Como a lei fala que é interesse e legitimidade, a gente vai começar falando do que vem a ser o interesse. Um conceito rápido de interesse vem a ser a utilidade da prestação jurisdicional. E o interesse ele vai se desdobrar em dois requisitos, pessoal, que é a necessidade, é um binômio, são duas situações que necessitam ocorrer. Para que haja interesse para eu entrar com uma ação, então, de um lado, eu preciso encontrar a necessidade juntamente com a adequação. Então, vamos lá. O que é que vem a ser? Deixa eu aumentar aqui. A necessidade. Então, a necessidade significa que eu quero cobrar uma dívida da pessoa. E eu não consigo receber esse crédito que eu desejo se não for pelo judiciário, porque eu já tentei pelos outros meios e eu não obtive êxito, tá certo? Então, com relação a isso, significa que a parte não consegue obter o bem. E quando fala bem, não é um bem corpóreo unicamente. Aqui, de acordo com o direito, é o tal do que a gente denomina o bem da vida. Então, eu não consigo a propriedade, eu não consigo uma declaração, eu não consigo um patrimônio, tá certo? Eu não consigo saldar uma dívida e assim sucessivamente, sem que haja intervenção do Poder Judiciário, beleza? Então, a gente vai ter esse conceitozinho aí de necessidade. Em seguida, que nem eu falei do outro binômio, a gente vai ter a adequação. E o que viria a ser a adequação? Que o pedido ele precisa ser adequado para o bem que eu estou pretendendo. O que vem a ser isso? Significa que, de acordo com o direito, então eu não posso apenas chegar e bater as portas do judiciário de qualquer jeito. Então eu preciso seguir um parâmetro, ali a petição inicial. Mas qual é o tipo de ação que eu vou entrar? Nesse exemplo que eu estou trabalhando,
eu quero receber uma dívida e eu não tenho documento, não tenho nada que prove. Então, eu preciso entrar com o que chama de uma ação de cobrança. Então, eu não posso, por exemplo, entrar com um mandado de segurança, se eu estou querendo receber de uma pessoa física um valor. Então, eu preciso entrar com o processo correto. Então, se eu entro com um mandado de segurança para cobrar uma dívida da pessoa, ou então se eu entro também com uma ação de cobrança contra uma pessoa física lá no Supremo Tribunal Federal, então vai acabar que o meu processo seria extinto pela falta de interesse, haja vista a inadequação da via eleita, tá certo? Então, com isso, adequado precisa ser o meu interesse. Esse que tem que ser necessário e adequado. Tem que ser somado esses binômios. Um não vai existir sem o outro, tá bem? Caso contrário, não tiver o binômio, não tem o interesse e acaba que a minha pretensão é julgada sem resolução de mérito. Não vai apreciar meu pedido. Beleza, pessoal? Seguido disso, a gente vai ter a outra condição, que é a tal da legitimidade. E o que vem a ser a legitimidade, meu povo? A legitimidade, pessoal, falando de uma forma bastante simples, é a possibilidade de ocupar uma posição dentro da ação, que eu vou anotar aqui. Então, é a possibilidade de ocupar uma posição dentro da ação. Via de regra, quais viriam a ser essas posições que podem ser ocupadas? Autor, réu, terceiro interessado, assistente, litisconsorcial, entre outros. Mas os principais que a gente consegue visualizar são esses aí. Então, assim, a lei ela vai prever certas situações, e quando eu digo lei, não é apenas a lei processual. A gente vai beber também da fonte do direito material. Então, se eu tenho um crédito, tá certo? E essa pessoa não me paga, eu, como titular daquele direito material, direito creditício, eu posso exercer o meu direito de ação em face do devedor, porque eu sou o titular dele, tá bom? Então, por isso, o João, ele vai poder ser autor, ao passo que esse é o legitimado ativo, ao passo que o Chico, ele pode ser o legitimado passivo, para ser o réu nessa ação. Aí isso vai dar o nome de legitimidade. Aí essa questão de legitimidade ativa e passiva, a gente vai talvez ver em outro momento, tá bom? Porque haverá situações também, a gente vai ver depois, em que haverá mais de um legitimado, vai ter mais do que um autor, tá bom? Mais do que uma parte, tá bom? Que isso vai ser chamado litisconsórcio, mas fica para outro encontro nosso, beleza? Aí a legitimidade, ela vai se subdividir em duas espécies, que uma vai ser a legitimidade ordinária, que é a comum. Ou seja, o João, ele vai ser o autor da ação, o Chico vai ser o réu da ação. E está relacionado à parte, ela vai à justiça para tutelar o seu próprio direito, seja o direito de ser autor ou o direito de ser réu. Tá bem? Então, o estudo da legitimidade na lei, a gente vai encontrar no artigo 18 E o que é que diz o artigo 18? É aqui para os senhores. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
copiar. Parágrafo 1. Portanto, olha aí o que é que fala a lei desse artigo 18. O que é que a gente pode extrair daqui? Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Essa é a regra. Vou deixar aqui de vermelho. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Ou seja, eu não posso, o Alan, eu estou usando o exemplo do João e do Chico, entrar na justiça, Alan vem à presença do senhor juiz para cobrar uma dívida do João contra o Chico. Tá certo? O Chico tem que ir na justiça, ou desculpe, o João tem que ir na justiça e cobrar o crédito dele. A não ser que o João ele se enquadre naquelas situações previstas no Código Civil de incapacidade, de que ele seja incapaz ou relativamente incapaz. Tá bem? Mas eu vou falar disso agora. Então, olha, a regra é essa. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, via de regra, a gente tem o quê? A legitimidade ordinária. Ou seja, a pessoa pleiteia em nome próprio direito próprio. No caso aqui, a gente considera direito ou um equivalente ao interesse próprio. Ocorre que a pessoa ela vai atuar em 3 formatos. Tá bom, pessoal? O primeiro é que ela vai atuar diretamente, quando for civilmente capaz. Ou então, ela vai ser assistida ou representada. De acordo com a IN, aí pode ser absoluto ou relativo, previsto no Código Civil. Okay? Aí as 3 formas que eu falei é por causa que diretamente é um, assistida é outra e representada é outra, tá? Diretamente, ele vai sozinho. Só que na maioria dos casos, a gente tem que ir com o advogado, com exceção de juizado. Só que juizado é uma legislação especial, então eu vou ficar aqui me atendo ao Código de Processo Civil. Via de regra, tem que ir acompanhado do advogado. Que o advogado ele tem o que a gente chama de capacidade postulatória, que é aquela de ir a juízo em favor do seu cliente, que é diferente da capacidade civil. Então, em relação a isso, o João vai diretamente, assistido por advogado. Já a parte que é assistida é aquele que ele vai juntamente com... É aquele que está entre 16 e 18 anos, e ele pratica o ato juntamente com o representante legal. Já a pessoa que é representada, ela é incapaz. E a pessoa realiza o ato em seu nome, mas apenas na qualidade de representante. Ela não está atuando em nome próprio, está atuando como representante. Ou seja, o filho menor de idade, menor de 16, que vai à justiça para cobrar alimentos. Então, na petição inicial ficaria assim: Joãozinho, representado por sua mãe, Joãozinho, menor de idade, menor de 16 anos, representado neste ato por sua mãe, vem à presença de Vossa Excelência propor ação de alimentos em face do João pai. Ok? Já se fosse um caso de assistência, seria Joãozinho,
menor de idade com 17 anos vem assistido por sua mãe Maria, propor ação. Então, um exemplo disso é que a procuração, por exemplo, ela será assinada, no caso de assistido, por Joãozinho Júnior, junto com a mãe, e no caso de representação, a mãe está assinando em nome do filho. Ok? Esse vai ser o formato de atuação com relação à legitimidade ordinária. Só que vai ter uma situação, e a lei fala aqui, que salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, nesses casos, a gente vai estar diante do que se chama legitimidade extraordinária ou, deixa eu azul claro, substituição processual. Deixa eu dividir, a gente manter aqui nosso padrão. O que é que vem a ser isso? Significa o inverso daqui, da legitimidade ordinária. Que a pessoa pleiteia em nome próprio, direito próprio. Na legitimidade extraordinária, a pessoa física ou jurídica pleiteia em nome próprio, direito alheio. Mas como é isso, professor? Me dá um exemplo. Exemplo, uma associação que pleiteia em nome dos seus associados, por exemplo, a Associação dos Funcionários da Prefeitura de Itaituba. A prefeitura alterou uma lei lá que deixou de conceder uma gratificação para os funcionários. Então, ao invés de cada um funcionário entrar com uma ação, a associação entra em favor de todos os associados. Então, olha, na justiça, na ação inicial, vai ser a Associação dos Funcionários de Itaituba, entrando como substituto processual dos associados, tá bem? Então, aqui, a gente vai ter pleiteando em nome próprio, deixar de azulzinho, direito alheio. Outro exemplo também, vou deixar a associação. O Ministério Público. Quando ele entra com uma ação civil pública, o Ministério Público ele faz, o Ministério Público, aqui usando esse exemplo, do Estado do Pará, como substituto processual, vem entrar com uma ação pedindo para evitar corte de energia. Então, entra contra a distribuidora de energia. Tá certo? Então, o Ministério Público, quando entra com uma ação civil pública, ele não quer resolver a vida dele, do órgão, a instituição, o Ministério Público. Ele está entrando para favorecer pessoas vulneráveis, para favorecer consumidores, que podem ser determinados ou indeterminados, tá certo? Só que eles vão acabar atuando aqui em nome próprio, vão defender os outros, mas atuando em seu próprio nome, não em nome dos outros, que eles estão defendendo, tá certo? A isso a gente vai dar o nome de legitimação extraordinária. E a legitimação extraordinária, ela tem uma classificação, tá bom, pessoal? E como é que vai se classificar essa legitimação? Ela vai poder se dar de 4 maneiras, tá bem? Então, a primeira, ela pode ser autônoma. E o que vem a ser uma legitimidade extraordinária autônoma? Significa, então, que
O legitimado extraordinário, ele conduz o processo sem a participação do titular do direito, tá? Que é o exemplo aí do Ministério Público entrando com a ACP. Então, o legitimado extraordinário conduz o processo sem a participação do direito. Aí eu usei o exemplo aí da associação, do Ministério Público. Ele toca ali sem que a parte precise entrar, não é necessário. Existe também a outra classificação, que é chamado subordinado. E o que vem a ser isso? A participação do titular do direito é concomitante. Exemplo. O exemplo a gente colhe aqui do artigo 18, parágrafo único, que, havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Então, vai ter o Ministério Público entrando com a ação civil pública, só que a pessoa decide também, opa, o cara está tutelando meu direito, mas eu também quero tutelar o meu próprio direito. Então, ele vai ter a possibilidade de adentrar a ação, só que ele não vai ser parte propriamente dito, mas ele vai ser assistente, ele vai dar apoio àquele substituto processual. Então, um exemplo aqui vai ser o parágrafo único do artigo 18, que vai ser a assistência litisconsorcial. Bom, a próxima classificação é a que a gente denomina exclusiva, que é o menos incomum, que é quando apenas um legitimado extraordinário pode atuar. Que é tão pouco comum que o professor não sabe nem exemplificar para os senhores. E já existirá a concorrente, em que diversos legitimados haverão a atuar. Aí o exemplo aqui são os legitimados para propor ação civil pública. Existe uma lei, tá? Da ação civil pública, e lá prevê um rol bem amplo de legitimados para propor a ação civil pública. Então, pode ação, fundação, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, e um dos rols incluídos mais recentemente no rol é a Defensoria Pública. Também pode propor uma ação civil, ok? Então, com isso, a gente tem aqui a classificação da legitimação extraordinária. Agora, meus diletos, a gente vai passar a conversar a respeito dos elementos das Então, o que é que vem a ser os elementos da ação? Então, para eu entrar com um processo, eu preciso atender a certas condições. Então, eu preciso ter legitimidade e interesse, que são as condições. Só que, quando eu for efetivar, botar no papel
minha ação, exercer efetivamente, a minha ação, minha petição inicial, ela vai ter que conter certos elementos sob pena de ser considerada inexistente, ok? E são 3, de acordo com a doutrina, os elementos da ação, que vão ser o quê? As partes, vão ser a causa de pedir e o pedido, beleza? Então, parte, que é o primeiro elemento, que vem a ser isso. Partes são as partes, né? Aqueles que vão atuar no processo. Mais um conceito muito simples aqui para os senhores, para a gente ter concatenado, é aquela pessoa que participa da relação processual, integrando o contraditório. Beleza? Então, integrando o contraditório. Basicamente é isso. Então vai ser quem? Está relacionado mais ou menos com aqueles legitimados. É o autor, na essência, é aquela relação à vida entre autor e réu. Essas vão ser as partes. Então, mais adiante, em outro encontro, eu vou conversar com os senhores quando as partes forem plurimas, houver mais que uma, que vai ser quando a gente começar a conversar sobre litisconsórcio. Aí vai ter aquela situação que pode ser facultativo, tá bem? Pode ser que a lei determine que seja obrigatório o litisconsórcio necessário e que, eventualmente, a sentença nesse litisconsórcio seja a mesma para os mesmos para tenha o mesmo alcance para os participantes, ou seja um litisconsórcio unitário. Mas a gente vai conversar sobre isso, fiquem tranquilos. Então, depois desse elemento, a gente tem um elemento que chama causa de pedir, que é o segundo. E a causa de pedir, ela já começa a ser um pouco mais densa, tá bem, pessoal? De qual forma? O que vem a ser inicialmente a causa de pedir? Então, são as razões, a motivação, tá, pelas quais a parte vai requerer algo ao judiciário. Eu vou deixar anotado. São as razões. Como é isso? Então, olha, inicialmente, eu vou ficar usando esse exemplo por hora aqui da cobrança de dívida, tá bem? Eu quero cobrar a dívida de um contrato de mútuo que eu fiz. Então, o João entra com ação contra o Chico. Então, a gente tem as partes. Só que, já que eu estou batendo as portas do judiciário, eu vou ter que contar ali uma história para o juiz. Senhor juiz, então, certa feita, o Chico estava precisando de dinheiro e eu estava com dinheiro e acabei emprestando para ele. Só que assim, ele ficou de me pagar na data certa. Chegou a data, eu esperei que ele pagasse, ele não pagou. Eu acabei tendo que ir lá cobrá-lo e ele continuou sem me pagar. Então, eu estou narrando os fatos. E, embora o juiz conheça do direito, ou seja, iura novit curia, que é um termo latino, eu preciso fundamentar, preciso deixar em termos a minha petição. E eu vou fundamentar no direito material, vou apresentar os meus fundamentos jurídicos sobre o fato de eu ser um detentor do direito e o fato de eu poder cobrar essa pessoa em juízo. Então, mais ou menos isso é onde vai residir a causa de pedir. Tá bem? Então, olha, a respeito da causa de pedir, existirão 3 teorias, tá?
Existem, melhor dizer, 3 teorias. Então, a primeira teoria é o que a gente vai chamar de teoria da individuação. O que é que vem a ser a teoria da individuação? De acordo com essa teoria, com relação à causa de pedir, significa que eu vou precisar fundamentar no meu direito de ação, na minha petição inicial, a relação jurídica afirmada pelo autor. Então, na teoria, eu apresento fatos e a relação jurídica afirmada pelo autor. Ou seja, de acordo com essa teoria, a causa de pedir seriam meus fatos que eu apresento ao magistrado. Já uma segunda teoria, que chama teoria da substanciação, significa que a causa de pedir não seriam os fatos, mas sim a apresentação dos fundamentos jurídicos. Que seria, então, diferente, eu não sei colocar diferente aqui, eu vou escrever, de fundamentação legal. Ou seja, eu vou explicar essa relação de direito material que eu tenho de ser detentor de um direito creditício, ao mesmo tempo em que eu faço jus a cobrá-lo em juízo, tá certo? Esse é o fundamento jurídico de cobrar ele. E não ficar citando artigo de lei, porque o juiz conhece artigo de lei, tá bom? Só que, se os senhores analisarem, ali eu estou falando de fato ou de fundamento, fundamento falta fato, e o fato falta o fundamento. Então, veio alguém e somou essas duas teorias, e quando soma uma teoria, ela geralmente tem 2 nomes. Ou ela é eclética, ou ela, que é o caso aqui, é uma teoria mista. Porque soma tanto a questão da individuação, quanto à substanciação. Sendo que a teoria mista vai ser, portanto, o somatório, tá bom? De fatos e fundamentos jurídicos. Essa, vou até deixar de verde aqui, é a teoria adotada pelo CPC. Com fundamento, no artigo 319, inciso 3º do CPC. E o que é que fala o artigo 319? Fala o seguinte. Lá o artigo 319, ele regula, tá, pessoal, os requisitos da petição inicial. Então, tem uma série de requisitos que tem que ser adotados, tá bem? Para que esteja em dias, esteja conforme aquela petição. Mas, para o que a gente está trabalhando agora, o que importa para a gente é conhecer o inciso 3º que fala: a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, tá bom? Fazendo a gente concluir que tem a adoção dessa teoria. Deixa de verde aqui, deixa de amarelo. Então, dado que eu tenho que apresentar tanto fundamento, que é nada. O fato, queria marcar aqui, o fato e o fundamento. Então, dado que eu tenho que apresentar o fato e o fundamento, e ambos estão relacionados à causa de pedir, então a doutrina ela veio fazer uma divisão, ou seja, o fato
ele vai ser o que se chama causa de pedir próximo. Ao passo que os fundamentos vão ser a causa de pedir remota. Por quê? Porque os fatos é algo que está mais próximo da minha causa de pedir. E remotamente vai estar ligado àquela fundamentação jurídica conectando direito de ação, que é processual eminentemente, com o direito material. Ok? Aí, olha, eu vou dar o exemplo aqui, então, na questão da cobrança da dívida. Quando eu faço a cobrança da dívida, a minha causa de pedir próximo, ela vai ser o quê? Eu contar os fatos, que eu já dei um exemplo aqui para os senhores, desculpa, senhoras e senhores. Já na causa de pedir remota, está relacionado, então, à fundamentação do direito material. O terceiro elemento da ação, pessoal, a gente vai ter o que a gente chama de pedido. Com isso, a gente vai chegando aqui na reta final da nosso encontro. Mas ainda tem um tempinho aí. E o que vem a ser o pedido, pessoal? De acordo com o professor Elpidio Donizete, o pedido ele vai ser a pretensão material formulada ao Estado juiz. Ou seja, é aquilo que eu efetivamente quero do Poder Judiciário. Então, eu preciso dizer o que eu quero, em face de quem eu quero, e eu preciso expor. Então, para isso, vai ter as partes, João contra Chico, eu vou explicar o que aconteceu, eu vou fundamentar no direito, e no fim, é o que efetivamente eu vou dizer o que eu estou desejando da prestação jurisdicional estatal. Ok? Aí o que acontece? Então, além disso, de ser a pretensão material, vai ser também um resultado da valorização do fato pela norma. Ou melhor, valoração. Ou seja, eu emprestei o dinheiro, a pessoa não me pagou, eu vou enquadrar no direito processual civil, eu vou enquadrar no direito civil, seguido disso, enquadro no direito processual civil para deduzir a minha pretensão, para propor a minha lide. Então, o pedido, já chega a ser óbvio isso aqui, mas eu vou anotar, é efetivamente o que se pede. Aquilo que eu quero. Então, eu preciso pedir. Não basta lá só chegar e ficar chorando minhas pitangas para o magistrado. Eu preciso, doutor, aconteceu isso, então eu quero que o senhor efetive o meu direito violado. Ok? Aí tá. O pedido, ele pode ocorrer de duas formas. Ele se subdivide em duas situações. Que é, o pedido pode ser imediato, ou melhor, haverá o pedido imediato, que é o que eu estou querendo, vai ser o provimento jurisdicional pretendido. Exemplo. Eu quero uma condenação. Eu quero uma declaração. Eu quero uma pretensão mandamental. Então, os senhores vão ver que isso aqui vão se relacionar o pedido imediato com aquela classificação das ações. Ou seja, eu quero uma condenação, eu quero um julgamento condenatório.
Só que somado com o pedido imediato, eu vou ter o que a gente chama de pedido mediato. O que seria o pedido mediato? É o bem da vida pretendido. O que seria isso? O bem da vida pretendido, nesse exemplo que eu estou trabalhando, então eu quero receber. Eu quero aqui uma declaração de paternidade. Eu quero tomar posse de concurso público. Ok? Então, imediatamente, eu quero um provimento jurisdicional. Porque, de forma imediata, eu quero alcançar aquele bem da vida. Receber o valor, eu quero que o João Júnior quer que o João seja declarado pai, e o Zezinho quer tomar posse no concurso porque ele foi preterido. Outra pessoa passou na frente dele. Ok? Prosseguindo. O artigo 324 do CPC, ele traz característica do pedido. E fala o seguinte, eu vou citar aqui o 324. O pedido, ele deve ser determinado. E o 325 fala também de outras características. Mas eu falei do 324, na verdade é o 322 e 324. E o 322, ele fala bem assim, pessoal. O pedido deve ser certo. E o 324 diz que o pedido deve ser determinado. Então, eles têm, no mínimo, essas duas características enquanto regra, de tal modo que, tanto para o pedido certo quanto o pedido determinado, tanto no parágrafo 1º do 322 quanto no parágrafo 1º do 324, a gente vai visualizar certas exceções que estão previstas na própria lei. Mas, inicialmente, vamos falar aqui do pedido certo. Então, o que vem a ser esse pedido certo? Eu preciso saber o que eu estou pedindo, tá bem? Ou seja, eu quero o bem da vida, eu quero receber o valor. Então, vamos dizer que é 50 mil reais que ele está me devendo. Ou seja, eu quero que ele me pague 50 mil reais. Eu não posso pedir ao magistrado que ele seja condenado a me pagar valor, deixar em branco o valor lá e o juiz que escolha. Não, eu vou dizer, ele me deve 50 mil reais que não me pagou, eu quero que ele me pague 50 mil reais. Essa é a característica da certeza. Ocorre que dentro dessa característica da certeza, a lei prevê, então ela admite o pedido implícito. Mas o que vem a ser o pedido implícito, pessoal? Está no parágrafo 1º do artigo 322 e fala assim. Então, olha só. Compreende-se no principal, que é o pedido principal, os juros, correção monetária e verbas de sucumbência. E quando fala em verba de sucumbência, significa que o fato de eu entrar com uma ação, eu estou gastando dinheiro com advogado.
Então, o advogado está realizando um trabalho lá. E entrar com a ação não é de graça, existe um custo nela. O Estado despende um custo nisso. Então, insere-se nas verbas de sucumbência as custas do processo, incluídos aí também os honorários advocatícios. Ok? Então, veja, do momento que eu faço um pedido condenatório, eu quero receber um valor, a lei admite que da hora que eu estou pedindo isso daí, já está embutido no meu pedido, está implícito no meu requerimento, os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência, incluído os honorários. Além disso, o pedido ele tem que ser também determinado, tá bom? Mas antes de falar do determinado, eu quero esclarecer uma coisa. A lei vai determinar o que é implícito e o que não é. De tal modo, então eu vou dar um exemplo. Não, vou deixar bem grandão aqui, não é implícito. Eu entro no pedido de danos materiais, os danos morais não estão implícitos. Eu preciso informar ao magistrado que eu quero danos morais e danos materiais. Se não, se o juiz der além, aí a decisão dele vai extrapolar. É o que chama de extra petita, mas isso é um conteúdo lá do processo civil 2 dos senhores. Outra coisa. Então aqui fica certo. Não estão implícitos. Vou deixar vermelhinho aqui para os senhores, tá? Marcar. Vou dar mais entre aqui que eu vou continuar falando mais um pouquinho. Olha aí. Essa vedação de que o juiz não pode dar situações, conceder, né, condenar em situações que eu não estou pedindo, a vedação está trazida, desculpa, no artigo 492 do CPC. Fala o seguinte, o 492, olha aí, vou colocar aqui para os senhores. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Então, ele não pode pedir outra coisa. Ou, melhor, condenar em uma coisa que eu não estou pedindo. Bem como condenar a parte em quantidade superior. Ou seja, se eu estou cobrando 50 mil, o juiz não vai poder condenar em 70. A não ser que ali vai ficar embutido se ele chegou em 70 porque somou juros e correção. Mas, assim, o valor bruto de 50 mil que eu estou cobrando, o juiz não vai poder dar 70, se eu não pedir. E ele também não pode em objeto diverso do que lhe foi demandado. Ou seja, eu estou pedindo dinheiro. Então, o juiz não vai poder condenar ele a me dar um carro. Tá, beleza? Isso aqui a gente vai encontrar aqui nesse artigo. Então, olha só, o que é que o juiz não pode? Vedado, deixar vermelhinho. Natureza diversa. Não pode em quantidade superior ou objeto diverso. Okay? Então, agora, a gente visualiza que o determinado ele é o contrário de genérico. Por regra, o pedido genérico é vedado. Mas o direito é assim, né? Sempre quando tem uma regra, logo vão vir diversas
exceções. A regra, então, portanto, do pedido é certo e determinado. Certeza e determinação do pedido. Eu tenho que informar a quantidade, formato. E se... Mas haverá situações que eu não vou conseguir fazer um pedido determinado e vai acabar sendo um pedido genérico. E a lei estipula as situações em que o pedido será genérico. Ditado 324, parágrafo 1º. Eu vou colar para os senhores. Quase acabando o nosso encontro, tá? Então, ó, vou deixar isso aqui em outra cor. Deixar azulzinho. Então, é lícito. Então, se é lícito, eu vou deixar verdinho que pode o tal do pedido genérico, mas em situações muito específicas. Então, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Um exemplo aqui é nas ações de herdeiros, em que existem os bens do autor da herança, da pessoa que morreu. Então, a gente não consegue individualizar e saber qual é a minha parte, qual é a parte do meu irmão, qual é a parte da minha mãe, da esposa, do cônjuge, e por aí vai. Mas a gente sabe que deve estipular quinhões, que é em porcentagem. Então, João tem 30%, 33%. Chico tem 33% e José tem mais 33%. Aí depois a gente vem a especificar os bens, mas por hora acaba ficando um pedido genérico. Eu quero uma porcentagem, eu quero um quinhão desses bens deixados pelo falecido. Vou deixar em azulzinho aqui para diferenciar da lei. Quando não for possível determinar as consequências do ato ou do fato. Então, imaginem aí que houve uma mortandade muito grande de peixes na região e o Ministério Público ele entra com uma ação de dano moral coletivo contra a empresa que despejou rejeitos no rio, que ocasionou a mortandade dos peixes. Então, naquele momento, a gente não sabe mensurar, mas a gente quer que ele seja condenado a pagar um dano moral, que num segundo momento a gente vai quantificar esse dano. Então, para a gente não demorar e acabar perecendo pela prescrição, é conveniente entrar com a ação, pedir a condenação e, num segundo momento, a gente vai para o que se chama de liquidação da sentença, para a gente mensurar isso. Então, por isso, na hipótese do inciso segundo, é cabível, tá? O pedido genérico. E, por último, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender do ato que deva ser praticado pelo réu. Um exemplo disso aqui é o que a gente chama de ação de prestar contas. Coisa que os senhores vão visualizar apenas em processo civil 4, tá? Que o autor entra contra o réu exigindo que ele preste contas. Então, eu não sei se ele me deve, se eu devo ele, então falta eu apurar. E é algo que vai depender de uma atitude inicial do réu. Então, por isso, eu não posso, desde o início, estipular o valor, o pedido, de forma determinada. Então, tem essa exceção legal. Prosseguindo, pessoal, eu vou conversar com os senhores, para a gente arrematar, a respeito da possibilidade de cumulação de pedidos. Então, o pedido ele tem que ser certo, tem que ser determinado, de acordo com os elementos, vai ser um pedido imediato e um pedido imediato. Só que eu posso acumular pedidos, eu posso fazer mais do que um pedido em face de um réu. Um autor pode pedir mais que um pedido em face de um réu. Mas só que tem que atender
alguns requisitos legais. Esses requisitos, inicialmente, eles estão previstos no artigo 327 do CPC. E o que é que fala o 327, pessoal? É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que não haja conexão, tá bom? Então, eu vou deixar esse aqui maiúsculo e vermelho, porque isso aqui pode ser uma bela de uma casca de banana. Então, não precisa ter conexão. E o que vem a ser, pessoal, a conexão? A conexão, isso a gente vai conversar a respeito disso mais lá para frente, ela é basicamente uma demanda que derive de diferentes causas de pedido. Ou seja, de diferentes fatos. Eu posso, por exemplo, entrar com uma ação cobrando uma dívida de aluguel de uma residência, só que em outra oportunidade, o meu inquilino, a gente teve um acidente de trânsito. Então, eu posso contra ele deduzir o pedido de cobrança de aluguéis e também pedir danos materiais por ele ter me causado danos no meu veículo. Tá certo? É mais ou menos isso aqui. São duas situações distintas, mas em que tem o interessado ativo, o legitimado, e o legitimado passivo, e eu posso deduzir, então eu vou estender os fatos para poder acumular os pedidos, fazer mais que um, para economizar a petição, para ter só um processo contra, já que são tanto autor e réu, nos dois processos seriam as mesmas pessoas, tá bem? Aí tá. Quais são os requisitos para isso daí? Os requisitos, pessoal, eles estão no 327, parágrafo 1º, e fala mais ou menos assim. Os pedidos, eles precisam, então, ter uma compatibilidade entre si. O juízo, ou seja, o magistrado, ele precisa ser competente para apreciar esses dois pedidos. E o rito, o procedimento, ele precisa ser adequado. Então, o que acontece? Vou explicar aqui um a um para os senhores, para deixar bem esclarecido. Os pedidos precisam ser compatíveis. Então, um exemplo, esse que eu falei, de cobrar o aluguel e cobrar danos materiais. Ou seja, eu posso também, de um mesmo acidente de trânsito, cobrar danos materiais e danos morais. Só que o juízo tem que ser competente. Então, eu não posso cobrar uma dívida de aluguel, então ele mora na minha casa, só que ele era meu patrão também, e entrar com uma reclamação trabalhista. Por quê? Quem é o responsável por julgar uma cobrança de aluguel é o juiz civil da Justiça Estadual. No entanto, nesse exemplo, né, pode ser o juiz federal, a depender do caso. No entanto, a reclamação trabalhista é julgada pelo juiz do trabalho. Então, aí acaba gerando uma incompatibilidade. Mas, se for aluguel mais dano material, eu posso cobrar. E tem que ser adequado. Então, se eu tenho uma dívida contra o município e eu fiz também um concurso, eu não posso entrar com mandado de segurança pedindo para tomar posse e também cobrar uma dívida deles, de um acidente de trânsito que toparam na minha moto, um fiscal municipal. Tá bem? Então tem que ser adequado, tem que ser a mesma ação para aquilo. E na dúvida, via de regra, se admite, se um tipo de ação que eu desejo protocolar admite um rito, um procedimento, e a outra ação que eu quero acumular admite um procedimento especial, por regra, é o que fala o parágrafo 2º, eu vou ter que adotar o procedimento comum. Tá bom, pessoal? Prosseguir. Então, pessoal, eu vou remeter os senhores
para os artigos 324, ou desculpe, 325 e 326. Boa noite, meu amor. Dá boa noite, meus pequenos. Olha só. Que a acumulação de pedido vai ter algumas características. Tá bem? Boa noite, amor. Eu vou colar aqui para os senhores. Olha aí. Então, uma característica do pedido é que ele poderá ser alternativo. No pedido alternativo, significa que eu desejo uma coisa ou outra e eu me satisfaço no mesmo grau, tá bem? Por exemplo, eu entro contra a concessionária do meu veículo, porque deu defeito no meu carro, então eu faço um pedido ao magistrado de que ou eles me deem um carro novo ou me devolvam o dinheiro. Então, por isso, como a prestação pode ser realizada de mais de um modo, eu faço essa solicitação ao magistrado e o que ele conceder para mim, eu estou satisfeito com relação a isso. Vai ter um outro pedido, que é o que a gente chama de pedido subsidiário, ou seja, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. E o que é que vem a ser isso? Então, eu estou entrando na justiça porque eu quero que o magistrado ele rescinda um contrato. Só que eu acumulo dois pedidos. Se, eventualmente, ele não rescindir o contrato inteiro, aí ele indefere esse pedido, ele vai apreciar um pedido subsidiário, que vem a seguir, que só vai apreciar se ele não tiver apreciado o anterior. Aí esse pedido seria, por exemplo, o de declarar a abusividade de certas cláusulas. Então, de um lado eu quero que o juiz declare a rescisão ou a abusividade da cláusula. Só que vai ser subsidiário. Se ele julgar um, fica para trás o sucessivo, ou melhor, o subsidiário. Se ele não julga o principal que eu quero, aí ele vai se debruçar sobre o pedido subsidiário. Ok? É o que fala o 326. E tem também aqui a outra questão que é lícito formular mais de um pedido alternativamente. Então, aqui já explica que tem o pedido alternativo, então eu posso pedir assim mais do que uma vez. Se o juiz me der isso, eu quero, se me der A, eu quero, se me der B, eu quero, se der C, eu aceito. Só que aí o juiz ou a lei vai determinar quem que vai escolher. Geralmente, via de regra, recai a escolha sobre o réu, tá bom? E não ao autor. Ó, aqui, ó. A escolha couber ao devedor, que é a via de regra. E é isso. Existe a acumulação, ela vai ser própria, que geralmente eu estou somando os dois, que eu vou querer o aluguel e vou querer também dano moral e também dano material. Eu quero os três juntos. Esse é o pedido acumulado natural. Só que, às vezes, eu quero ou um, ou outro, que vai ser o alternativo. E eu vou querer o subsidiário. Se o juiz não der A, então sai o A, ele aprecia o B. Opa, não deu B, tira o B, aprecia o C. E assim vai de forma subsidiária, um seguido do outro. Então, eu quero A, quero B, quero C, que acumula tudo, que é a acumulação própria e simples. E quero A, ou B, ou C, é alternativo. Quero A, se não der A, quero B. Se não der B, quero C, subsidiário. Tá bom, pessoal? Então, vou postar agorinha aqui no YouTube. Um abração a todos e a gente volta aí na próxima aula. Falou? Fui!